Graça e paz, eu sou a pastora Dirceleia e hoje, mais uma vez, vamos aprender como exercitar a nossa fé. Vamos falar de um personagem importante também na história bíblica, José. E essa história está lá em Mateus, capítulo 1, os versículos de 18 até 25. Pega a sua Bíblia e dá uma lida também para acompanhar este momento, tá bom? Falando de José, filho de Jacó, da linhagem de Davi, um carpinteiro, um construtor. Essa era uma profissão e todas as profissões transmitidas de pais para filhos, né? O pai sabia, aprendia, porque aprendeu com o seu pai e ia passar para o seu filho. O texto em Mateus não revela como é que José soube que Maria estava grávida, mas mostra a preocupação de José em não trazer fama, não infamar, né, a própria Maria. Então ele resolve secretamente deixá-la, assim que ele soube que ela estava grávida. Ele era um homem justo. Ele poderia ter feito um escândalo, porque ele teria toda a razão para isso, e julgá-la, condená-la, porque seria um adultério, considerado um adultério. Como ela pôde estar grávida e não sou eu o pai? Se ele não era o pai, ele sabia que tudo ruim podia acontecer para Maria, porque era lei, era assim que funcionava. Se essa notícia se espalhasse, Maria poderia até ser apedrejada. E aí então, quando ele decide deixar Maria, ele mostra que ele estava pensando na Maria. Ele gostava da Maria, ele tinha um carinho pela Maria e ele não queria que a culpa caísse sobre ela. Ele saindo, ele fugindo, ele deixando Maria, a culpa de certa forma viria sobre ele, que não tinha culpa nenhuma. Ela poderia ser acolhida, ela poderia ser a vítima e não a culpada na história toda. José teve misericórdia. E como homem, ele poderia ter saído por cima, ter se gabado, ter colocado toda a questão de a lei e Maria e Maria. Mas ele simplesmente protegeu Maria. Veja quanto amor. E a justiça de José era uma justiça divina que vinha do céu. A misericórdia, a compaixão para essa pessoa que era e estava numa situação muito vulnerável, muito delicada. O desejo dele não era de vingança, mas de proteção. Cuidado. Ele foi prudente. Vou deixar Maria, porque assim, pelo menos, a cabeça esfria e ela não será culpada. E quem sabe, neste momento de ficar sozinho, esfriar a cabeça, Deus poderia ajudá-lo de alguma forma. Mostrar o que fazer, como agir. E vem o anjo, aparece para ele e traz uma resposta. Talvez a resposta que ele mais esperasse. Acalma o teu coração. Não temas tomar Maria como tua esposa. Calma. E aí ele vai levar a resposta, o anjo leva a resposta que José tanto estava esperando. E ele diante de Deus recebe. Calma. O que está gerado em Maria é santo. Não foi mesmo você e não foi homem nenhum. Foi o Espírito Santo. E o que vai acontecer na vida de Maria e na sua vida vai ser conduzido também pelo Espírito Santo. Imagina, então, neste momento, e eu te convido a pensar, no momento de nervoso, de desespero, que a gente pode estar movido por raiva, fazer e tomar alguma atitude. Vamos lembrar de José? Calma. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Vai se colocar na presença de Deus. É dúvida? É medo? O que fazer? Se coloca na presença de Deus. O anjo, o próprio Deus se revelará a nós. Pensar um pouco mais, acalmar o coração,
é uma atitude sábia. Fazer as coisas com raiva nunca deu certo e nunca dará certo. O precipitado leva ao erro, né? A precipitação leva ao erro e demonstra uma loucura muito grande. É só ler Provérbios, vários capítulos falam sobre isso, 14, 19 e 25, nos mostram da loucura de agir sem pensar. E José conhecia as Escrituras, sabia do que estava escrito. Mas o anjo falou com ele. E se a gravidez de Maria era para um propósito divino, era para que Deus se manifestasse, e eles foram escolhidos, glória a Deus, vamos lá, se cumpra. Ele acreditou. Ele sabia a profecia, ele conhecia, como todo judeu, sabia que uma virgem daria à luz ao Filho de Deus, aquele que seria o prometido, ao Messias esperado. Lá em Isaías capítulo 7 fala isso. E tantos outros versos bíblicos contam isso. E ele sabia, ele conhecia a profecia que viria, que tinha, né, sido feita a respeito do Salvador. E ele acredita, já que vai ser Maria, eu acredito nisso. Eu acredito então que o Senhor vai tomar conta de todas as coisas. Ele levanta e ele teve fé suficiente para obedecer tudo o que o anjo falou e tudo o que Deus mandou ele fazer. Ele conhecia a palavra, e conhecer a palavra é luz para o nosso caminho. É um ato de fé. Eu sei onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei em quem eu creio, eu sei onde pisar, eu sei como fazer, porque o Senhor já está me deixando escrito. É aqui, é assim. Crer na palavra é crer nas promessas, é exercitar a fé, é ter consolo nesses momentos difíceis, não procurar vingança, mas descansar e acalmar o seu coração. Quanto mais nós conhecemos sobre Deus, mais a nossa mente e o nosso coração são transformados por Ele, para crermos, para exercitar mais ainda a fé, para confiarmos, para descansarmos que sempre Deus estará no controle de todas as coisas. Obedecer é um caminho seguro. E por 3 vezes, José foi visitado por anjo. E nas 3 vezes ele parou, ouviu, creu e obedeceu. Não porque ia ser fácil, mas porque ele reconhecia e sabia que era de Deus. Por isso ele confiava. A fé colocada em prática e em ação. Ele era, José, protetor da sua casa. O cuidado com Maria durante a gestação e levá-la até Belém, justamente para fazer o recenseamento que era necessário. Após o nascimento, o cuidado com Maria, ir até o Egito, porque foi assim que o Senhor mandou fazer. E a sensibilidade que José tinha com as coisas de Deus, a orientação de Deus, o que Deus queria para a vida dele. Ele seria o pai terreno, ele ajudaria com fé, ele ia saber como orientar este que era Deus sobre todas as coisas. Um menino queria crescer, queria se tornar um adulto e talvez continuar ser cuidado e orientado pelo próprio José, né? Mas Deus não quis assim, que ele vivesse muito tempo. Mas José foi um instrumento valioso para cumprir a promessa de Deus. Ele precisava de um pai terreno e este pai foi José. Pela fé, pela obediência e pelo temor que ele sentia, ele cumpriu e fez cumprir a vontade de Deus. E aí o convite hoje é para que a gente esteja pensando na nossa casa, na tua casa, na minha casa. Nós temos um espaço saudável e seguro? A fé na nossa casa está sendo exercitada desta forma? Não, eu não quero prejudicar ninguém, não seja eu. Vamos conversar, vamos ouvir o que Deus tem para nós. Vamos aguardar a palavra e a promessa de Deus. Renunciar os nossos direitos, o que eu tenho, o que eu acho, o que eu penso,
para pensar o que Deus quer, para fazer a vontade de Deus. Senhor, seja feita o teu querer para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente e durante esses dias em que temos estudado e estamos estudando sobre fé, seja fortalecido dentro de nós essa certeza inabalável de que o Senhor cuida, abre as portas, mostra o caminho, nos dá orientação e com calma, com segurança, ouvir, procurar, viver a serenidade, porque o Senhor nos chama a isso, para fazer a sua vontade. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez ouvir, aprender e saber que contigo nós fortalecemos cada vez mais a esperança que há em ti. Essa fé se renova cada manhã para nos conduzir a fazer a tua vontade, aquilo que está no teu coração, e que nós realmente possamos não fazer o que queremos, renunciar muitas vezes o nosso próprio eu, mas fazer sempre e ouvir sempre a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Orienta-nos, ajuda-nos e caminha, e que na nossa casa nós também tenhamos homens e mulheres cheios desta fé restauradora como a de José, para cumprir o que tu queres, em nome de Jesus. Amém. E a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo continue contigo, contigo permaneça, cada dia fortaleça a tua fé, te restaure, te encha da sua esperança e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te renove e te restaure, e uma boa semana, em nome de Jesus. Até mais!